boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que venceu a Chapecoense 1-0 e garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Na próxima fase, o Timão decide com o Flamengo uma vaga para a grande final. Veja como foi. O árbitro de vídeo foi colocado em prática logo no primeiro tempo do jogo entre Chapecoense e Corinthians. O juiz Leandro Voaden esperou a confirmação do impedimento no gol da Chape e invalidou o lance. Antes do intervalo, Jadson de um lado e o Wellington Paulista do outro tentaram em chutes de longe sem muito perigo. No segundo tempo, Douglas e Emerson Sheik assustaram o goleiro Jandrei, mas nada da rede balançar. A Chape quase abriu o marcador na finalização de Bruno Silva. Cássio salvou, só que o assistente já havia anotado o impedimento. Aí, aos 38 minutinhos, Jadson bateu falta da esquerda e encobriu Jandrei para fazer 1-0 Corinthians. Primeiro gol de falta do Timão em 2018. Nos minutos finais, a Chape foi só pressão. No contra-ataque, Jonatas teve a chance de confirmar a classificação corintiana, mas bateu fraquinho. No fim, vitória do Corinthians, que na semifinal irá enfrentar o Flamengo. Eu acho que a gente teve bastante sufoco, pelo menos de fora do campo pareceu, assim, em sentido de... Chapecoense promove um jogo altamente físico, né? Muita bola aérea, muita falta de qualquer região do campo ofensivo jogando dentro da área, então isso fica um jogo tenso. Mas a gente realmente soube controlar muitos momentos para não se tornar isso uma pressão de fato. Mantivemos a posse de bola, conseguimos concluir mais do que eles, inclusive. Mas é um jogo promovido pela Chapecoense que certamente incomoda todos os adversários que ela enfrenta. Tá faltando um pouquinho ainda disso, assim, de um pouco mais de poder ofensivo nesse time? Tá, eu concordo. Eu acho que a gente tem muito para evoluir. Eu acho que é mais do terço final. É aquele momento ali de estar dentro da grande área, de saber aonde jogar a bola, de saber o momento certo de infiltrar. Mas eu concordo, sim. Eu acho que a gente tem mais lastro para crescer nesse terço final. Mas eu acho que um time se começa a se tornar confiável de trás para frente. Então a gente está investindo muito na parte defensiva e vamos estar fortalecidos aí, vamos melhorar essa parte ofensiva também. A tua visão do campo, que você conhece esse jogador no dia a dia, ele chutou ou cruzou? Chutou no gol, a bola entrou lá na gaveta do outro lado, não tem como ter cruzado aquela bola, até porque não tinha como nem o Jonathan, que é super alto, pegar aquela bola lá. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Pois é, mas o próprio Jadson fez questão de dizer que ele não teve a intenção de fazer o gol, né? Que ele chutou, fez o cruzamento e a bola entrou. Coisas do futebol. Aliás, foi um gol por obra do acaso, por mais que o Osmar Loz não, chutou no gol, fez, foi obra do acaso. E o jogo não merecia mais mesmo de que um 0-0. Aliás, a nota do jogo é 0. É 0, porque foi... Para quem gosta do futebol bem jogado, olha, foi um castigo. Foi um castigo. Os times não conseguiam trocar mais do que 4, 5 passes certos. Acertar passe, gente, não tem justificativa. Não há nada no futebol que justifique você não acertar passe. De uma incompetência, de uma feiura gigante. E o gol que foi bonito foi sem querer. O próprio Jadson admitiu isso depois do jogo. Quer dizer, então... Enfim, as pessoas, muitas vezes eu sentado aqui tenho a impressão de que eu vi um outro jogo de quem estava lá no campo. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes eu vejo um outro jogo que os técnicos, porque criamos mais. Quantas chances criou o Corinthians nesse jogo contra a Chapecoense? 2. E olhe lá. Sabe, nessas horas, como eu tenho saudade do Carille, que pelo menos um dos poucos técnicos que relatava o que foi o jogo, nós jogamos mal mesmo, foi ruim, tal, porque é um blá blá blá, uma desculpa esfarrapada, uma atrás da outra, aí parece um tempo todo que precisa se autoafirmar. O lance é o seguinte, jogamos mal, mas nos classificamos, ponto, vamos tentar melhorar. Seria mais fácil? Claro. Boa noite, mestre. Boa noite. Você viu o jogo Boca Juniors e Barcelona? Eu vi boa parte. Aquilo lá representa bem o que é o futebol europeu e sul-americano. É uma distância abissal. É como se fossem 2 esportes distintos sendo jogados lá e aqui. Você vai dizer assim, mas é porque os jogadores lá têm dinheiro, não sei o quê, e aqui não tem, os clubes não têm dinheiro, lá eles podem contratar os craques que eles quiserem, não sei o quê. Não é isso, gente.
é a predisposição de jogar, é o conceito vigente, porque isso já se arrasta no Brasil aqui há uns 20 anos, exatamente o período em que os europeus, os principais centros europeus, se desenvolveram, né, no sentido contrário, em busca do espetáculo, do show, do jogo, da bola, né, ao contrário do que nós fazemos, que é o antijogo, é não jogar. Quando você diz o passe não pode, o cara não pode errar, passe é o fundamento básico do futebol. Futebol Association, como foi batizado pelos ingleses que inventaram esse esporte na era moderna, né? Era moderna que veio lá do final do século XIX. E, meu Deus do céu, o que a gente vê de verdadeiro festival de passes errados no futebol brasileiro é a coisa mais comum. É passe errado, faltinha. E cada vez que o cara cai no chão, ele fica lá 2 horas. Né? Nem mesmo quando funciona o tal do VAR, que não tem sentido o jogador reclamar fazer toda aquela reclamação em cima do árbitro, juiz, né? Claro. Porque está na cara e não tem o que fazer, não adianta discutir, está lá o outro lá verificando cientificamente ali o lance para decidir. Sabe, nós estamos realmente, olha, esse país ele caminha rapidamente para as cavernas, viu? Calma, sempre há uma solução. Rapidamente. Calma, mestre. Em todos os sentidos. Meu Deus. Em todos os valores. Não fala assim que dá um desânimo, gente. Dá uma tristeza, calma. Mas eu estou muito desanimado com a...